porque será uma ótima. Nós vamos começar com a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 em diante. E por que vamos ler este capítulo? Porque na visão pós-tribulacionista, essa grande multidão que aparece aqui, eles dizem e afirmam que é a igreja que vem da grande tribulação. Da grande tribulação, e por esta razão, como a igreja está na grande tribulação, isso é uma prova, e eles acham que isso aqui é uma prova cabal, de que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos ler o texto? Está escrito assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Olha, vou repetir. Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Minha filha, eu estava lendo esse texto, ela se emocionou e nos emocionamos juntos, porque é muito lindo isso aqui, é muito lindo. Bom, mas a parte mais tocante de tudo isso está na pergunta que o ancião fez, um dos anciãos, e depois a resposta que ele mesmo deu. Olha o que ele diz. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha a resposta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, com base nesta confissão, nesta afirmação, o pós-tribulacionista, ele usa esse texto como uma criptonita para os pré-tribulacionistas. Então, dizendo, se a igreja não passará pela grande tribulação, eles fazem a seguinte pergunta: quem é, melhor, esta grande multidão, que são milhares e milhões de todas as tribos, línguas, nações e tal? E eles dizem, aqui não está falando só de judeu, aqui é tribos, nações e línguas e tal. Quem são? Porque a Bíblia está dizendo que eles vieram de grande tribulação. Então, muitos pré-tribulacionistas têm se calado diante desse texto, mas nós estamos agora devolvendo a gentileza. E eu fiz questão de anotar, e eu quero ler para não perder nada do que me foi dado. Em Apocalipse 7, 9 a 17, a igreja ou os crentes da tribulação, segundo os pós, é a igreja melhor. Em Apocalipse 7, 9 a 17, a igreja ou os crentes da grande tribulação,
segundo os pós-tribulacionistas, está no céu. Então preste atenção, porque essa cena aqui não acontece na terra. Porque onde estão os 24 anciãos, basta você ler o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E onde estão também os 4 seres viventes, que são os mesmos seres viventes que aparecem em Ezequiel capítulo 1, estão no céu. Veja que eles estão diante do trono. Olha lá, ó, versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Portanto, e ainda mais, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus. Portanto, não tem como dizer que essa cena aqui não está acontecendo no céu. Essa cena está se desenvolvendo no céu e não na terra. Pois é, vamos continuar. Mas de acordo com a mesma visão, então veja que no capítulo 7, a igreja ou os crentes da grande tribulação, segundo os pós, está no céu, porque essa grande multidão aqui, dizem eles, está no céu. Só que agora, vamos lá. Mas de acordo com a mesma visão pós-tribulacionista, haverá um bate-volta. Vocês sabiam disso? Que a visão pós-tribulacionista acredita no bate-volta? Como assim? Bom, eles acreditam que a volta de Jesus não será em 2 fases. Se não será em 2 fases, será em uma fase só, será de uma vez só. Ele veio uma vez, morreu, agora ele prometeu voltar, e ele voltará depois da grande tribulação, de forma visível, com os seus anjos, vai reunir os escolhidos, vai arrebatar os mortos, ou melhor, ressuscitar os mortos, e com o corpo glorificado, e transformar os corpos dos vivos, e os vivos serão levados até as nuvens. Só que depois das nuvens, o pós-tribulacionista não acredita que eles vão até o céu, mas acredita que dali da nuvem, eles estão aqui de volta. Então é um bate e volta. Bate lá nas nuvens e volta para a terra. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Me corrija, porque na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. E essa é uma das razões porque eu não sou pós-tribulacionista, porque esse argumento, essa afirmação, bate de frente com aquilo que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ora, se é para levar, e ele está preparando a casa do Pai, para que esse bate e volta? Então, a teologia da visão pós-tribulacionista é a teologia do bate e volta. Portanto, fica na metade do caminho. Eu não vou aqui ironizar, né, como alguns até ironizam, mas aí volta de novo para a terra. Então, é assim, ó. Aí tem uma curva ali, tá todo mundo de volta aqui. Agora, se era para só chegar até aí, depois voltar para cá, para que subir? Aí chegou um que teve a ilação de dizer o seguinte: eles subiram até as nuvens, os mortos, para receberem corpos glorificados, e os vivos também. Só que aí desfaz tudo que está construído e o que foi prometido pelo Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja que a incorruptibilidade, a imortalidade, a glorificação não é no ar. Eles já levantam, como Jesus ressuscitou incorruptível, imortal, com corpo glorificado. Mas vamos continuar. Então, de acordo com a mesma visão pós, haverá um bate-volta. Ou seja, a igreja não vai para o céu. Jesus, de acordo com eles, vem de uma forma visível, com os anjos, ressuscita os mortos e os conduz juntamente com os vivos até as nuvens. E dali mesmo, sem subir aos céus, voltará com eles para a terra
e estabelecerá o reino milenial, passa 1000 anos aqui com eles, depois vem o juízo final, a nova Jerusalém que desce do céu, e os salvos continuarão aqui na terra, reinando esse reino milenial. Então percebe que não há um momento, durante esses mais de 1000 anos, a igreja indo para o céu. A igreja indo para o céu. A pergunta que fica é a seguinte: como a igreja da grande tribulação pode estar no céu, uma vez que, de acordo com a visão pós-tribulacionista, ela nunca subiu ao céu? Se ela nunca subiu ao céu, é o bate e volta. E esta cena do capítulo 7 está se desenrolando no céu. E eles afirmam que aqui é a grande multidão da igreja que está no céu. A pergunta que fica é: em que momento ela foi para o céu para estar ali ao redor do trono, ao redor dos anciãos, ao redor dos 4 seres viventes, prostrada e adorando ao Senhor? É essa pergunta que eu quero deixar para o pós-tribulacionista. É a igreja da grande tribulação que está aqui? Se é, então, a igreja da grande tribulação, e a igreja, então, passou pela grande tribulação, e só depois ela foi assunta aos céus, e aqui está o registro, a minha pergunta é: em que momento ela subiu para o céu? Estão entendendo? Em que momento? Então, vou repetir. A pergunta é: como a igreja da grande tribulação pode estar no céu, uma vez que, de acordo com a visão pós, ela nunca sobe ao céu? Tem uma saidinha. A única saída seria a seguinte: a única opção é dizer que são as almas deles que estão lá. Ora, se são as almas, então Jesus ainda não voltou. E esses mártires não foram ressuscitados. Porque depois do arrebatamento, nós não teremos almas no céu. Teremos corpos glorificados, as almas, mas com corpos glorificados. Se lá temos então almas desencarnadas, fato é que ainda não ocorreu a ressurreição, porque Jesus ainda não voltou. Mais uma batata quente, mais um problema. Então, veja, a única opção é dizer que são as almas deles. Ora, se são as almas, então Jesus ainda não voltou. E esses mártires não foram ressuscitados. Logo, não pode ser a igreja ressuscitada da grande tribulação. A pergunta continua: essa grande multidão é a igreja arrebatada da grande tribulação? E se é, quando é que essa igreja foi para lá? Uma vez que a teoria pós-tribulacionista é a teoria do bate e volta e não vai para o céu. Procure na teologia pós-tribulacionista o momento que a igreja vai para o céu. Você está me entendendo? Então você que estava aí em dúvida, fique firme na visão pré-tribulacionista, porque no pós você não vai para o céu. É a teoria do bate e volta. Eles colocam uma igreja no céu que nunca foi. Que nunca foi. Porque Jesus, quando volta aqui para a terra, ele vem para fazer juízo contra as nações e para estabelecer o reino milenial. Então fica esta questão. E enquanto isso não acontece, no próximo vídeo nós vamos apresentar aqui a posição. Acho que ontem dei aqui, eu falei um pouco sobre isso, mas fica aí essa questão para o pós-tribulacionista, que gosta de usar este argumento contra os pré-tribulacionistas. Mostre então para mim, em que momento a igreja foi para o céu, depois da grande tribulação? Em que momento? Depois, olha só, depois, porque se é a igreja da grande tribulação, tem que ter um momento em que ela foi para o céu, depois da grande tribulação. Você está entendendo? Então, se dizer que, por exemplo, só as almas dos... Não tem como. Ou você vai ter que arrumar 2 fases, ou você vai ter que confessar que esse texto aqui não serve para o argumento pós-tribulacionista. Não tem como defender o pós-tribulacionista com esse texto.